canal Maringá Esportes. Estamos aqui para o pós-jogo do que foi o empate do Maringá. Anápolis 1, Maringá também 1. Então, se você acompanhou o jogo e viu a atuação do Maringá, quer comparar sua opinião, ou se você não acompanhou e quer ter um compilado do que foi esse jogo, fica aqui com a gente nesse pós-jogo que a gente vai contar para você toda a história do que foi este jogo de ida das semifinais da Série D. Vitão, conta pra gente aí o que você achou do primeiro tempo, o que você achou do segundo tempo. Vamos dar uma passada geral aí do que foi esse jogo. Bora lá, Pozão. Então, uma boa manhã que você que está assistindo, uma boa tarde ou boa noite, seja qual seja o horário. Então, assim, gente, a gente estava até conversando com o Poz aqui, a gente ainda está em live, então se você não acompanhou o próximo jogo, a gente vai sempre fazer os pós-jogos pós-live também. Então, estamos aqui com o chat, se eles quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, vamos tentar responder aqui também no pós-jogo. Show. Mas vamos lá. A gente fica meio triste pelo jogo que fez o Maringá e pelas oportunidades perdidas, só que muito satisfeito também pelo resultado. A gente fica frustrado pelas finalizações que não entraram, só que também muito satisfeito com algumas defesas, com a postura defensiva do Maringá, sempre muito boa. A gente deu um vacilo, é verdade, a bola puniu, quem não faz leva e a premissa se fez mais uma vez certa. O Maringá já sofreu com isso outras vezes, inclusive nesse campeonato, e sofreu mais uma vez. Vamos passar pelo primeiro tempo. Perfeito. Como foi o primeiro tempo? Muito do jeito que a gente esperava. O Anápolis atacando, só que o Maringá ainda assim melhor em campo, por ser o time que é dentro do campeonato da Série D, por ser o melhor, o líder geral, por ser o time com mais vitórias, por ser aquele que está disparado lá na frente. A gente já imaginava que o Maringá jogaria um pouco melhor, ou mais tecnicamente falando, do que o Anápolis. Só que acontece, enquanto a gente atacava 4 vezes, eles atacavam uma. E uma dessas a gente acertou. Só que outras 3 a gente perdia. Então, nessas que a gente perdia, que vem a frustração do torcedor. Porque a gente perdeu muita chance. E daqui a pouco, lá no segundo tempo que a gente vai passar, o Anápolis abriu o placar também. O Anápolis empatou, perdão. E Vitão, só para completar também, antes do jogo, o Júlio Rodrigues, que era titular do Maringá, acabou tendo alguma disposição, e a escolha do Castilho, portanto, para substituir o Júlio Rodrigues, foi a entrada do Kaique, né? Isso pode ser questionado, né? Ele entrou fazendo a ala e o Negueba foi fazer a dupla de ataque com o Maranhão. Isso aparentemente não funcionou muito bem, porque no segundo tempo houve mudança. Saiu o Kaique para a entrada do Moraes, e o Moraes fez essa dupla de ataque, então o Negueba voltou para a ala. Então, só para pontuar isso também, porque o Júlio Rodrigues, nesse contexto que o Maringá perdeu muitos gols, poderia ter sido um fator decisivo para o Maringá no jogo desses e que infelizmente ficou fora do jogo. A gente espera que para o jogo do Davis ele possa voltar, possa ser decisivo novamente, mas o Maringá não converteu essas chances e isso pode sim fazer falta. E infelizmente o Júlio Rodrigues hoje fez falta no time do Maringá, né? Com certeza fez falta, porque é o artilheiro do time. Então, se você vê um jogo que tem muito gol perdido sem o seu artilheiro, você acaba ligando uma coisa a outra. A gente fica um pouco não entendendo muito o que você falou da entrada do Kaique no time, porque há muito tempo o Kaique não era titular, ele já vinha sendo um pouco criticado, tinha melhorado. Depois que ele entrava do banco, ele fazia boas partidas, ele fazia o arroz com feijão muito bem feito, como foi contra o Novo Hamburgo, por exemplo, aqui em casa. Só que entrando como titular hoje foi muito abaixo. Eu até falei com o Pozão no meio da live, parecia que o time estava em um nível e o Kaique um pouquinho abaixo desse nível. A gente até conversou que o Moraes poderia ter entrado no começo, daí o Negueba continuaria na ponta, onde ele parece estar gostando mais de ficar, só que não, mudou totalmente. O que eu fico incomodado é porque o time treina a semana inteira planejando essa formação na cabeça. Então, tirar o Negueba da ponta pro ataque é mudar tudo que você treinou durante a semana. E daí você colocar o Kaique é você mudar muito mais coisa ainda. Porque o Kaique, querendo ou não, ele tem um lado mais defensivo. A gente comentou, olha, talvez com essa nova postura ofensiva ele pode acabar dando certo, criando, ou às vezes atacando, cruzando lá na frente. Só que não foi o que aconteceu, infelizmente. O Kaique foi um pouco abaixo, assim. Não fez nada muito grotesco, não entregou gol, é verdade, só que também não entregou muita coisa no lado esquerdo do campo do Maringá, que comumente é o lado onde saem os gols do Maringá. Exato. Show. E daí chega o segundo tempo, Pozão. E no segundo tempo, o Maringá continua perdendo gols, e é válido falar também que a
A oportunidade que o Anápolis teve no primeiro tempo foi aquela defesa gigante do Davidson, em que o Davidson salvou o Maringá, realmente uma defesa de destaque do nosso goleiro que tem que ser pontuado aqui. Quando precisamos dele, ele estava lá, o Davidson, salvando o Maringá. Foi importante demais na única oportunidade de gol que o Anápolis teve no primeiro tempo, né? Já no segundo tempo, o Maringá continuou pressionando, continuou indo para cima. As mudanças do Jorge Castilho surtiram efeito, né? O Moraes ali foi muito melhor na formação do que estava antes com o Kaique, o Negueba apareceu mais pro jogo também, como a gente já tinha pontuado também. Mas o Maringá, de tanto perder gol, acabou sofrendo. Então aquela velha máxima do futebol que a gente comentou agora há pouco, acabou acontecendo. O Maringá em uma bola boba no meio da área, numa bola disputada, sobrada, acabou tomando gol de empate, e o Anápolis manteve a invencibilidade de mais de um ano que tem no seu estádio Jonas Duarte. O Maringá vai trazer então um empate pro Lee David. Então, o que sim, não é um resultado ruim, mas pelas circunstâncias da partida, acabou ficando com gostinho de derrota para o Maringá, porque já vencia por 1-0, poderia ter ampliado o placar e acabou sofrendo esse empate, né? Mas não é um resultado ruim. O Maringá no Lee Davis, se fizer a sua imposição que sempre faz, tem tudo para fazer um ótimo jogo e para confirmar a classificação para a final. O ponto de atenção agora é porque o Anápolis é bom jogando fora de casa também. É bom em arrancar esse empatezinho. E isso que deixa a gente mais preocupado. Não a questão do Maringá fazer o seu papel, mas sim do Anápolis aprontar pra cima da gente, como ele tá fazendo nesse campeonato, principalmente nessa fase mata-mata. Daí, o que foi falado do chat também é que o Maranhão, que perdeu muito gol hoje, poderia estar um pouco abaixo por conta do cansaço da Inter de Limeira. Infelizmente, como pode ser verdade sim, por mais que seja uma semana de período, né, de espaço entre um jogo ou outro, por ser uma decisão contra a Inter de Limeira, o desgaste foi e ele jogou muito 10 vezes maior. Ele jogou muita coisa contra a Inter de Limeira. Então, realmente, às vezes, a perna podia estar pesando um pouco mais no jogo de hoje e acabou perdendo esses gols. Vamos esperar que aqui no Eli Davids ele converta a todos esses. Eu acho que vale um tempinho também para a gente falar sobre as alterações. Exato. Porque depois entraram o Matheus Guilherme, Parrudo, Moraes, se eu não me engano, o Léo Costa e o Romailson. Foram essas 5 alterações do Maringá. O Léo Costa, cara, precisa se mostrar mais. Ele fez um bom jogo no jogo passado, marcando o Albano, porque eu acho que era a única função que o Jorge Castilho tinha dado para ele, daí ele fez bem. Depois entraram também o Romailson e eu vou deixar o Romailson pro final, na verdade. Entrou o Parrudo daí. Cara, o Parrudo não fez uma boa partida, de novo. Uma coisa que eu vou pegar no pé dele, Pozão, ele é muito lento. Sim. Então, e foi nítido assim. A gente fica um pouco preocupado quando ele entra por conta que o jogo tá muito rápido, porque aumentou a velocidade de uma hora para outra. E daí, no lance seguinte que ele tá entrando, contra-ataque da Anápolis, e ele não consegue acompanhar um cara que tava desde o começo jogando. Exato. Então você fica um pouco preocupado por conta desse ritmo. Daí entra também o Matheus Guilherme, que é sempre um bom arroz com feijão, sempre ajuda no que pode, mas não é nada muito fora da casinha. Entra o Moraes, que entrou muito bem. O Moraes, que a gente queria que fosse o segundo atacante desde o começo da partida, entrou muito bem. E daí a gente fica até se perguntando por que não entrou antes. Pois né? E o Romailson entrou bem também. O Romailson entrou muito bem, fazendo fumaças, passando no meio das jogadas. Então, muito bem, Romailson. É bom saber que olha, é uma opção também pro Maringá, caso o Jorge Castilho opte em mudar a formação ou em substituir um dos alas, né? O Romailson. Vitão, a gente tem que dar o prêmio de craque do Agão. Tem que dar o prêmio de craque. Eu vou acabar elegendo aqui, depois você dar o seu palpite, pro Léo Ceará. Eu ia fechar nele também. Foi o autor do gol do Maringá e hoje um ponto positivo da partida foi ver mais o Léo Ceará. Foi muito bem marcado no jogo contra a Inter. Hoje, no começo do jogo, principalmente, ele estava com bastante liberdade. Foi interessante de ver a criação de jogadas do Maringá. Então, se o Maringá teve muitas oportunidades, muito disso passou pelo pé do Léo Ceará. Então, além do gol, premiar também o craque camisa 10 tricolor por conta da partida boa que fez hoje na ida, né, Vitão? E em titular, o Maranhão, Negueba, Robertinho, muito sumidos, não fizeram muito. O Maranhão teve a chance, só que, igual a gente falou, não converteu. O nosso meio campo, o Lucas Black, jogou bem, ele tinha esse peso de substituir o Rodrigo, que saiu do Maringá pro Avaí, e fez muito bem. Ele não tem a mesma capacidade de desarme que tinha o Rodrigo, dessa parte um pouco mais defensiva, só que em criação e técnica, em achar esse passe, ele é muito bom. Então o Lucas Black fez um bom jogo. O Iago também fez um bom jogo, não dá pra reclamar. Então, assim,
é mais pelo gol que fez o Léo Ceará. Um gol importante, chutou forte. Eu acho que o único chute forte do Maringá na partida inteira. E iludiu a gente, porque foi no começo do primeiro tempo, com 11 minutos, se eu não me engano. Mas esperar agora que em casa a gente faça o nosso papel, Pozão. É isso, Vitão. Passar pelos patrocinadores também. Com certeza. Agradecer a Ótica Leonel pela parceria. Recomendar para os nossos ouvintes e para quem está assistindo também o pós-jogo. A Ótica Leonel, a mais tradicional da cidade de Canção, que tem a melhor qualidade nesses produtos na cidade. Exatamente. Assim como o Singular Marcas e Patentes. Então, se você está precisando para patentear o seu produto ou até registrar a sua empresa, o seu negócio, vá na Singular Marcas e Patentes há mais de 20 anos em mercado nacional ou internacional. É muita coisa. E conte pra gente aqui então o que você achou da partida, o que você acha das nossas opiniões, se você concorda, se você discorda. Por favor, escreva aqui nos comentários que a gente sempre responde os comentários do pós-jogo também. Obrigado pessoal da live também que acompanhou. E é isso aí. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal e divulgar também pros amigos. E só lembrando que todo comentário a gente vai ler no pré-jogo da próxima live. Perfeito. É isso, gente. Até mais. Até mais.